Oi pessoal, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui do Lenda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Operofobia, um mapa do Roblox que já foi considerado no passado o melhor mapa de backrooms da plataforma, mas com o tempo o jogo foi começando a ficar uma merda. Além disso, eu tenho um vídeo no canal que já é um pouco antigo, falando sobre um mapa no Roblox que era um pouco melhor que Operofobia, no caso um dos jogos. Voltando para Operofobia, Operofobia tem atualmente 24 levels, que são 2 capítulos até a data desse vídeo. O capítulo 1 começa no level 0 até o level 16. E o capítulo 2 começa do level 17 até o level 24. Mas nesse vídeo eu vou focar somente no capítulo 1, enquanto o capítulo 2 vai ser no outro vídeo. Quando nesse vídeo ganhar 500 likes, aí sim posso fazer o vídeo do capítulo 2 de Operofobia. Então bora direto ao ponto, e essa é a minha opinião sobre Operofobia capítulo 1. Antes mesmo de falar de todos os levels do capítulo 1 de Operofobia, eu vou falar também de mecânicas que tem em todo e em qualquer level do Operofobia. Você pode correr, agachar e olhar para os lados. E também tem uma mecânica bem útil, que é a lanterna, que serve para você enxergar algumas áreas mais escuras dos levels. Você possui também uma outra mecânica, só que essa mecânica ela é quase inútil, no caso a câmera desse jogo. A maioria dos levels você não precisa dela, ela só serve no máximo para aproximar a imagem. Ela somente serve em um level específico, que eu vou falar mais pra frente. E uma coisa que dá pra reclamar das mecânicas: a estamina do player. Caraca, mano, o player quando corre, ele cansa muito rápido. Pior ainda é que tem um dos levels que é de perseguição. É uma bosta isso, mano. E uma coisa pra falar é que o Operofobia acabou atualizando esses dias no momento da gravação desse vídeo, e acabou mudando a atmosfera de alguns levels, como o level 2, que antigamente tinha essa ambientação que tá tocando de fundo e que agora foi alterada. Eu acho que eu já falei tudo o que era necessário para falar desse tópico, então bora pro level 0. Para começar o capítulo 1, vamos falando sobre o level 0. Esse level você já sabe, né? É o padrão de qualquer jogo de backrooms. É das clássicas salas amarelas meio doentio e com iluminação fluorescente, que dá uma sensação de vazio e desconforto do cenário. Os monstros desse level são Howler, ele já é um bicho original das backrooms, que também vem para te matar nesse level. E o Sauron, o cabeça de sirene, que é um bicho que faz um ruído absurdamente alto, que não só chama a atenção do Howler, mas também deixa você atordoado. Sinceramente, eu detesto esse bicho. Um monstro que eu quase esqueci de falar. Meu Deus do céu. Um bicho chamado Phantom Smile. Ele aparece para te dar susto, ou seja, ele te dá um jumpscare que não te mata. E ele não aparece somente no level 0, ele também pode aparecer em outros levels. Eu não sei se ele aparece em todos, somente alguns mesmo. E para zerar esse level é bem simples, é só seguir as setas que ficam na parede até encontrar a saída desse level, só isso. E aí sim você vai pro level 1. E logo do início tinha essa merda de caminho que era ridiculamente esticado, feito obviamente para você perder tempo nesse level. Mas agora, quando eu joguei esse level recentemente, vi que eles reduziram esse caminho aí. Bom, falando agora do level em si, o level 1 se passa nas Pool Rooms, que é um cenário com áreas alagadas, assim dando um visual úmido pro level.
Sinceramente, eu amo o visual desse level e do seu ambiente. O único monstro desse level é o Starfish. Ele é lento, mas ele é um pouco desafiador. Para zerar esse level, você precisa girar as válvulas que estão espalhadas pelo cenário, pelo menos 5 delas, até abrir o portão. Ao abri-lo, você precisa mergulhar na água até encontrar a saída. E daí você vai pro level 2. Esse level tem pouca coisa pra falar. Ele não tem nenhum monstro nem nada. Pelo menos ele tem uma ambientação boa. A ambientação antiga te dava uma sensação de calma. O objetivo desse level é só você encontrar a saída. Só isso, não tem outra coisa pra fazer. Ele é só um level de transição. E daí você vai pro level 3. Cara, o level 3 pra mim, ele é um level bem chato, tipo chato pra cara. No começo, ele não é tão chato assim. Depois eu vou explicar o porquê. O level 3 se passa no escritório, abandonado, onde só tem um monstro, que é o House. O House, ele é cego, mas ele tem uma ótima audição, ou seja, ele pode escutar qualquer barulho que você faça. Então fique agachado nesse level, caso contrário ele irá te matar. E um detalhe engraçado desse bicho é que tem vezes que o House, quando corre, ele tem uma animação muito bugada. Neste level primeiro você tem que procurar as 3 chaves que podem spawnar aleatoriamente, e você deve procurar elas nas gavetas. E depois que você encontrar todas essas 3 chaves, você destranca esses 3 cadeados. E daí você acaba desbloqueando uma nova área do escritório. Mas é aqui que agora o level fica bem chato. Isso porque essa área do escritório, sem brincadeira, o mapa é enorme e você tem que ficar o tempo todo agachado. Ou seja, o jogador fica muito mais devagar quando agachado. Isso é horrível. E ainda por cima você tem que, sei lá quantas salas que você entra para apertar cada um botão escondido em cada uma sala de cada vez. Você tem que clicar em todos esses botões que você encontra em cada sala, menos uma, para você voltar para aquela porta lá do início. Depois disso você desce de escada e o caminho é exageradamente longo, esticado, claramente só pra encher linguiça. E daí você entra no portal e daí você vai pro level 4. O level 4, assim como o level 2, é um level de transição, não tem monstros e também não tem nada pra fazer, é só encontrar saída. A diferença é que ele é feito para encher linguiça. Os cenários são desnecessariamente enormes e esticados, feitos só para você perder tempo. Sabe que é o pior? A versão antiga do level era melhor que essa porcaria de umas power genéricas que é hoje em dia. Antigamente o level era assim. Antes o level era um esgoto com um cenário alagado e com o tempo a água vai aumentando e você precisava urgentemente encontrar a saída. E é uma pena que esses incompetentes dos desenvolvedores por algum motivo tiraram isso. A única coisa que eu gosto do level 4 atualmente é o seu som ambiente. É essa mesma ambientação que veio da atualização mais recente do Perophobia, que também tá tocando de fundo. Beleza, só isso que dá pra falar do level 4. Vamos para o level 5. O level 5, eu não tenho muito o que falar dele. Esse level se passa nas cavernas. E o monstro desse level é o Skinwalker. Olha o design dessa merda. Esse é o design de monstro mais preguiçoso que eu já vi em todos os levels, cara. Sem brincadeira. Pelo menos uma coisa que é interessante desse personagem é que quando ele te mata, ele acaba assumindo sua forma, tá ligado? Sobre o cenário em si, que é uma caverna, ele não tem nada demais. Só que o mapa é bastante confuso e também pode ser difícil encontrar a saída, já que esse level não tem seta, não tem nada para poder te guiar, então você só fica perdido mesmo, assim como foi a minha experiência com esse level. Beleza, né? Só isso que eu tenho que falar dele. O
O level 6 é um level de perseguição. Neste level você deve correr até encontrar a saída, e a criatura que te persegue é o Titan Smiler. Neste level, além de correr, você deve desviar dos obstáculos, dos objetos que estão na frente, mas às vezes acaba tendo muito obstáculo e acaba ficando difícil para poder desviar. E um problema que eu já tinha mencionado logo no início, que é sobre a estamina do player. Por causa disso, eu acabei morrendo muito nesse level. Por isso que de vez em quando você tem que parar de correr para poder descansar um pouco. A trilha sonora desse level, pelo menos é ok. E uma coisa engraçada é que eu vi um dos bugs desse level, onde o Titan Smiler, que era para estar perseguindo, acabou passando direto. Foi por causa deste bug que me facilitou eu passar desse level e ir direto pro level 7. E falando sobre isso, vamos pro próximo. O level 7 é um dos levels que eu odeio com todas as minhas forças. Esse level se passa numa loja ou um supermercado, e alguns falam que, sei lá, uma biblioteca. Sinto muito, não sei identificar o que era pra ser. Este level não tem monstro e também não tem nenhuma ameaça que possa te matar. Este level é só de você resolver alguns puzzles, mas não são puzzles fáceis não. Melhor mesmo é procurar tutoriais no YouTube. A primeira coisa que você faz nesse level é procurar as bolinhas de cores diferentes que vão aparecer em quantidade nas estantes. A recomendação é que você anote, depois você coloca os números no computador e daí você recebe o código para abrir a porta. E daí você fica alguns minutos andando nos labirintos e ventilações feitos para encher linguiça. Depois você acaba entrando nessa sala para encontrar outro código para abrir outra porta, só que dessa vez encontrando a senha em um dos livros. E olha isso, cara. Isso mesmo, você vai ter que sair chutando. Qual é o código certo. Sério, pelo amor de Deus, é muito estúpido. Depois de encontrar um código certo, você abre a porta e vai para uma ventilação. E daí você cai numa sala, encontra outro computador e você coloca só Y e a saída do próximo level vai estar aberta. Sério, este foi o level que eu tive mais dificuldade para passar, mano. Vocês não tem ideia. O level só tem uma coisa interessante, que teve uma pessoa que foi nas backrooms antes mesmo do jogador, segundo um dos livros que você encontra no level. Beleza, né? Então vamos pro level 8. No level 8 você vai precisar usar a lanterna o tempo todo. Isso porque a maior parte dos cenários desse level é escuro e tem um monstro que pode te perseguir. O nome dele é Skin Stealer. Sinceramente, esse é um dos designs mais medonhos e também um dos melhores, ou se não o melhor design de monstro do Pirofobia. Ele dá bastante medo por conta dos barulhos que ele faz. E você pode se esconder dele dentro dos armários. Esse level não é muito difícil de zerar, é só quando você encontrar uma escada, acabou. Eu tô dizendo isso por experiência própria. Falando sério, esse level é incrível e também um belo exemplo de uma experiência de terror. Acho que é só isso que eu tive que falar desse level, né? O level 9 é mais um dos levels de transição, mas ao contrário daquela merda do level 4, este level não te enrola, e a saída está bem no seu lado. Vou dizer que eu gostei dessa temática desse level, de ser uma pool room, só que azul e com piscinas. Para o level 9 é só isso que eu tenho que falar mesmo. O level 10 se passa num local de estacionamento, ambientado com chuva. O monstro desse level é o mesmo do level 6. No level 10, ele se camufla muito bem no escuro, e ele vai te seguir o tempo todo, e é muito difícil de ver ele quando tá longe. Enquanto você anda nesse lugar absurdamente gigante, você vai encontrar 3 chaves diferentes, que estão na porta de cada um dos armários, e apenas uma delas funciona para abrir um cadeado.
Tá vendo uma dessas portas com um cadeado? Exatamente. Você tem que encontrar uma chave certa para abrir este tal cadeado. E daí você abre a porta para ir pro próximo level. E uma coisa que eu quase esqueci de falar. Esse papel de dica do jogo. Meus lendários, que coisa idiota. Nem sequer dá para se esconder nesse level. Essa dica do jogo é puro bait. Bom, essa é a reclamação válida para eu dar para esse level. E eu sei que para algumas pessoas, este level é meio mal otimizado, tá ligado? O level 11 é polêmico. Ele é o level de longe o mais odiado. Porque, sério, ele é muito ruim. Esse entra facilmente como o pior level do capítulo 1. Aqui os desenvolvedores perderam completamente a vergonha. Tipo, o parkour é horrível, tenebrosamente horrível. A movimentação do player já não foi feita para isso. A área também é muito escura, quase não dá pra ver onde você está indo, mesmo com uma lanterna. E o pior é que não tem checkpoint, ou seja, se você morrer no parkour, você vai voltar tudo de novo. Sério mesmo, cara. Isso chega a ser ridículo. Esse level é tão ruim que eu nem quis narrar ele pra vocês terem noção. Eu já tô querendo ir logo pro próximo level. O level 12, na minha opinião, ele é o level mais entediante do capítulo 1. Esse level, ele é muito sem graça. Não tem nada de interessante. Olha o cenário desse level. O cenário não tem cor nenhuma, é só branco mesmo. E também quase não tem textura. Me parece que esse level foi feito de forma um pouco preguiçosa. A única coisa que você faz nesse level é só pegar os quadros e colocar aí. E quando você coloca cada um dos quadros, a tela fica vermelha. E quando você colocar todos os 3 quadros, abre a saída para um próximo level. Acabou. Só isso que dá para falar dele. Agora sim, vem um dos melhores levels do capítulo 1, ou se não o melhor, que é o level 13. Ele tem uma temática mais infantil porque ele é uma fun room. E o melhor de tudo, ele é o único level que tem utilidade para câmera. A primeira coisa que você faz nesse level é clicar nessas estrelinhas aí que estão espalhadas nesse playground, até abrir uma porta que tem no outro lado. E falando em uma coisa, a ambientação desse level é incrível. A ambientação do level dá muito medo. Esse level também tem um monstro, que é Party Dolls. Você só consegue ver o Party Dolls usando a câmera, e ele teleporta atrás de você. Abrindo uma nova área, você deve pegar 3 bonequinhos desse, e depois de pegar todos, você consegue abrir uma saída para o próximo level. Cara, assim como o level 8, o level 13 ele é bem decente. E é uma pena que os outros levels não são assim. O level 14 é considerado uma decepção para a comunidade do Pirofobia. Os devs hyparam esse level com esse teaser, mas depois saiu essa pedrada. E realmente o level 14 é horrível. Não é porque eu fiquei decepcionado com esse level, dando expectativas altas, porque nem sequer acompanhava o Pirofobia na época que ele saiu. Mas agora o que eu acho ridículo nesse level é tipo, só pra ter que encontrar porcaria de um alicate e uma chave de venda num lugar desnecessariamente gigantesco que nem esse daqui. Esse level também tem um monstro chamado Stalker. O Stalker, ele pode teleportar aleatoriamente, seja atrás de uma porta ou até mesmo no corredor. Você leva um jumpscare, só que você não morre, e sim desabilitando o alarme. Para arrumar o alarme, você precisa ir para uma sala específica, onde você ativa 3 alavancas. Mas agora, quando o bicho te dá mais um outro jumpscare, aí sim você morre. Para zerar esse level, você precisa da chave de fenda para abrir a tampa e o alicate para cortar um dos fios. Você abre uma porta e você digita o Y no computador e por fim abre a saída para o level 15.
A versão antiga do level 15 era bem bacana. Você ficava num barco navegando pelo oceano, enquanto tem um bicho, que não sei qual o nome dele, que fica andando pelas águas atrás de você. Durante a navegação, acaba aparecendo buracos no barco, e você deve tampar, e que uma hora o motor pode quebrar, fazendo parar o barco, e que você deveria consertar. É só isso até o fim do level. Mas recentemente eles fizeram uma remasterização desse level. Pra falar minha opinião honesta, eu acabei não gostando muito não. A versão remasterizada você vai andando, pulando alguns obstáculos. Eu posso realmente estar sendo chato, mas acho que essa parte mesmo foi feita para encher linguiça. Você vai até o barco, onde tinha a cabeça de um bicho que eu não sei o nome, e esse bicho novo ele não faz nada, só fica ali mesmo. Enquanto você vai de barco, aparece o mesmo bicho da versão antiga, e na hora o motor já quebra. Você tem que consertar o mais rápido possível, antes que o Titã acabe te esmagando. E depois dessa navegação curta, e nesta ilha tem um edifício abandonado, que mais parece uma fábrica, sei lá. Dentro desse local você encontra várias manequins, e são exatamente as mesmas manequins do level 18 do capítulo 2 de Operofobia. No primeiro andar você encontra um interruptor, você liga a energia e acaba abrindo uma porta para o segundo andar. Indo para o segundo andar, você liga 2 interruptores. Você liga a energia e abre a porta para o terceiro andar. Indo para o terceiro andar, você vai caindo até um portal que vai te levar para o level 16. Agora sim, falando do último level do capítulo 1, o level 16. O cenário desse level é o mesmo do 0. A diferença é que ele é mais escuro e cheio de gosma e tinta preta por todos os lados. A única criatura que te persegue é o Roland, só que mais destruído, e que ficou parecendo uma flor. O que você deve fazer nesse level é seguir as setas, praticamente a mesma coisa do 0. As setas vão te guiando até você pegar um item para você fazer a armadilha pro Roller. Você deve pegar uma caixa de fósforos, um galão de gasolina escondido em um dos labirintos e também uma armadilha de urso. Inclusive tem um bichinho que aparece apagando uma das setas. Beleza, voltando ao assunto. Você volta ao local de início, coloca uma armadilha de urso no chão. Para fazer o Roller cair na sua armadilha, você deve atraí-lo. Depois acontece uma cutscene onde o Roller acaba caindo na armadilha e você taca fogo nele, e finalizando com chave de ouro o capítulo 1. Meus lendários, este foi o vídeo do Operofobia. Eu espero que vocês tenham curtido. Este vídeo deu muito trabalho de fazer. Para fazer esse vídeo eu tive que jogar todos os levels do primeiro capítulo. Eu acho que com esse vídeo já posso provar que Operofobia de fato não é o melhor jogo de Backrooms no Roblox. De fato tem muito, mas uma porrada de jogos que existem e que são muito superiores, que facilmente dão um cacete no Operofobia. Eu acho que a câmera do jogo deveria ser mais aproveitada. Imagine um level onde só vê as setas para a saída usando a câmera. Ou seja, você não veria setas normalmente, você só veria com uma câmera. Aí sim daria mais utilidade para a mecânica, mas não. Os desenvolvedores quiseram fazer uns levels mais medíocres possíveis. Só não tô exagerando e dizendo que todos os levels são um lixo. Tem alguns que são bons e outros são de fato terríveis. E uma coisa, o jogo também demora para atualizar. Teve uma época que os desenvolvedores ficaram parados por mais de um ano, ou também 2 anos parados. Mas agora eles estão meio que voltando para dar uma nova atualização pro Operofobia, e eles também demoram para corrigir bugs, querendo ou não. Ou eles também atualizam o jogo, mas quase não corrigem nenhum dos bugs. Tem uma coisa também que até esqueci de falar dos levels, que são os papéis de dica. Alguns dá para entender, ou que te ajudam muito,
e outros não dá pra entender nada ou são completamente inúteis. Pois é, né? A nota final que eu dou pro capítulo 1 de Operofobia é 4 de 10. Até que esse vídeo passar dos 500 likes, aí sim posso fazer o vídeo do capítulo 2. Então beleza e tchau!